Amém, irmãos. Graça e paz. Estamos com a graça do Senhor, avançando na questão do estudo dos Romanos, da carta aos Romanos. Na vez anterior, nós falamos do capítulo 15, do verso 1 até o verso 13, onde Paulo conclui o assunto de você receber da inclusividade. E aí ele conclui como Cristo como exemplo, né? Como modelo de inclusividade. E aí Paulo conclui esse tópico de inclusão. E agora aqui do verso, a porção que temos para hoje é do verso 14 até o verso 21. E Paulo aqui ele já está concluindo a carta, né? Aqui ele já está no final. Essa parte aqui é a parte final da carta já. E aí Paulo aqui ele vai começar agora a falar, né, explicar o seu objetivo, o porquê de ter escrito essa carta à igreja de Roma. Paulo nunca tinha visitado a igreja de Roma. O relato que Paulo tinha da igreja de Roma é porque, como a gente vai ver depois no capítulo 16, Paulo conhecia bastante irmãos de Roma. Então esses irmãos certamente passaram um relatório para Paulo de como eram os irmãos de Roma, né? A igreja de Roma. Porque a igreja de Roma até então ela não foi uma igreja estabelecida por nenhum apóstolo. A igreja de Roma, na verdade, ela surgiu com a pregação de Pedro no Pentecostes. E naquela pregação de Pedro havia muitos, de muitas cidades, de muitas nacionalidades. E aí, quando eles saíram do Pentecostes, eles foram para a sua cidade, eles continuaram pregando o evangelho. Então a igreja de Roma, na verdade, ela surgiu no Pentecostes. Possivelmente irmãos que creram ali e voltaram para a sua cidade e deram continuidade. Portanto, que Paulo chega a falar, mais à frente nós vamos ver, que ele não lança fundamento onde já tinha havido lançado o fundamento. Então isso dá a entender que nenhum apóstolo havia passado ainda pela igreja de Roma. Ela havia sido fundada pelos santos que creram e começaram a evangelizar, foram para a cidade de Roma, aí depois vieram outros irmãos e a igreja foi tomando uma forma. Outro dado interessante é que essa carta aos Romanos, Paulo não tem nenhuma repreensão de Paulo à igreja de Roma. Na verdade, Paulo expõe sobre o evangelho que ele anunciava, que ele fala do capítulo 1 até o capítulo 11, é o evangelho que Paulo anunciava. E aí, do capítulo 12 até o 14, Paulo explica as questões práticas da vida cristã. Paulo não admoesta a igreja de Roma. São duas cartas que você vê que são duas igrejas que Paulo escreveu que ele não admoestou. Uma foi Tessalonicense, e a igreja de Roma, a carta aos Romanos. Paulo não tem uma repreensão. Pelo contrário, aqui a gente vai ver Paulo louvando os irmãos. Tudo que Paulo falou aqui, Paulo estava trazendo à memória dos irmãos assunto que os irmãos já conheciam. Por isso que Paulo agora ele começa a expor para os irmãos aqui de Roma. O desejo dele era que a igreja de Roma o assistisse para que o evangelho se estendesse até a Espanha. Que o objetivo de Paulo era chegar à Espanha para pregar o evangelho. Paulo já havia circulado ali nas igrejas não gentios, né? E aí Paulo tinha o desejo de chegar até a Espanha. Então a igreja de Roma era um ponto crucial para Paulo, tanto de viagem como de acolhimento, tanto da questão de verba para custear, como de acolhimento para ele ter como base ali. Então Paulo começa a escrever para os irmãos. E é aqui, esses versos aqui do 14 ao 21, Paulo começa agora a mostrar o evangelho que ele pregava, quem era Paulo. E aí Paulo começa a tratar. Vamos ler, né? Romanos 15,
verso 14 até o verso 21. Fala assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheio de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para trazer outra vez à memória, pela graça que me foi dada, a fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado dever de anunciar o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas que pertencem a Deus. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência do gentil, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém aos arredores até Ilício tenho pregado o Evangelho de Cristo. Desta maneira esforço-me por anunciar o Evangelho onde não Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Amém. Então, como eu havia falado, né, Paulo aqui, ele começa aqui o 14, né, falando: eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que está cheio de bondade, cheio de conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Então, Paulo aqui tá louvando os irmãos de Roma. Certamente aqui não é uma igreja imatura. Aqui não é uma igreja que começou há pouco tempo. Os irmãos aqui já tinham uma maturidade. Por isso que Paulo fala: eu estou certo a respeito de vós. Paulo não está sendo político. Uma coisa que Paulo não era político. Paulo, pelo relato que os irmãos deram da igreja de Roma, irmãos esses fiéis, Paulo tem ciência de que ele está tratando com uma igreja madura, uma igreja experimentada. Por isso que ele fala: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós. E ele vai falar aqui 3 coisas bastante importantes. Ele vai falar que estáis cheio de bondade, de todo conhecimento, e podendo admoestar uns aos outros. Então, isso aqui não é uma igreja imatura. Portanto, quando Paulo começa a falar, né, quando a gente lê o 14, Paulo começa a falar de maduros e imaturos, parece que Paulo aqui está passando a mão, mas Paulo não está passando. Porque, na verdade, Paulo estava lembrando os irmãos de coisas que eles já conheciam, como ele falou aqui atrás. Então, a primeira coisa que ele fala é bondade. Isso é um fruto do Espírito. Não é bondade de uma igreja bondosa que faz caridade, de uma igreja de irmãos que são bons como pessoa. Não, aqui ele está falando de um caráter formado na igreja. Ele está falando, essa bondade são frutos do Espírito, que era uma igreja experimentada. Era uma igreja que dava frutos. E aí vamos ver Gálatas 5:22. Que essa bondade aqui, irmão, é uma virtude não humana. Paulo não está falando de algo humano. Paulo está falando de algo do Espírito, que o Espírito havia trabalhado nos irmãos. E esses irmãos eram cheios de bondade. Não havia só bondade, eles eram cheios de bondade. Gálatas 5:22. Ele fala assim, ó: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, amor próprio. Ou seja, a bondade que Paulo está falando aqui, essa bondade que o Espírito havia trabalhado na vida dos irmãos em Roma, que eram irmãos que eram submissos à vontade de Deus, que eram submissos na sua questão prática, como vida, e abundância do Espírito na vida dos irmãos. Isso produziu frutos, e um desses frutos foi a bondade. Não é que os irmãos eram bondosos porque faziam caridade, porque ajudavam o próximo. Eles eram bondosos porque eram cheios do Espírito. E esses cheios do Espírito produziu neles o fruto da bondade. Por isso que Paulo fala dessa bondade. Esses irmãos tinham uma vida trabalhada, uma vida de submissão à palavra. Não era uma igreja imatura. Por isso que em Efésios 2 também Paulo fala algo muito interessante. A gente tem lido bastante Efésios, tem pelo menos lido e falado bastante de Efésios 2, né? Acharam? Efésios 2:10. Só vou pegar só o verso 10 mesmo. Fala assim: pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus preparou para que andássemos nela. Possivelmente a igreja de Roma era uma igreja que andava em conformidade com essas boas obras. Eram irmãos submissos à palavra, eram irmãos cheios da palavra de Deus. Então o seu caráter, tanto moral como ético, os irmãos eram de conformidade com a palavra. Eram irmãos que caminhavam à luz da palavra. O seu viver era de acordo com a palavra de Deus. Então as boas obras os seguiam, porque eles seguiam a palavra, amavam a palavra. Então era uma igreja bondosa. Bondosa porque os irmãos tinham a palavra como centro na vida dos irmãos. Por isso que, quando a gente vê outra carta de Paulo, aqui aos Romanos, Paulo ele fala de todo o evangelho de uma maneira muito abrangente. E Paulo falou aqui que Paulo estava trazendo a memória dos irmãos. Porque trazendo a memória porque os irmãos já conheciam. Paulo não estava demonstrando aos irmãos para os irmãos conhecerem, não. Paulo estava refrescando a memória dos irmãos. Então eram os irmãos que conheciam a palavra. Não é à toa que o próximo passo, vamos voltar lá para Romanos 15. O próximo passo, o que Paulo fala dos irmãos? Que eram cheios de todo conhecimento. Esse todo conhecimento é conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo, do seu evangelho, sua obra, sua pessoa. Eles experimentavam Cristo, não só conheciam, como experimentavam na sua vida prática. Eram os irmãos que conheciam o Senhor. Eles eram cheios de todo o conhecimento. Eles conheciam o Senhor, eles conheciam a sua obra, conheciam a Cristo, conheciam os assuntos pertinentes à igreja, o caminhar, o viver. Era um assunto claro para os irmãos. Por isso que ele falou da bondade, e essa bondade é porque a palavra habitava, e ele fala agora de todo o conhecimento. Eles experimentavam o Senhor. Não era só um conhecimento intelectual, mas era um conhecimento prático do Evangelho, de Cristo. Eles conheciam a doutrina, mas conheciam também a prática da vida cristã. Por isso que quando a gente vê o tratado de Paulo, capítulo 8, que Paulo começa a tratar do andar no Espírito, do viver no Espírito, esses irmãos conheciam esse assunto, experimentavam esse assunto diariamente. Então eram os irmãos, era uma igreja cheia do Espírito. Por isso que Paulo começa a relatar, irmão, estou certo que os irmãos são cheios de toda a bondade, cheio de todo o conhecimento de Deus. E esse conhecimento é o próprio Cristo, experimentado, vivido
aplicado na vida dos irmãos. E aí, vamos ler o texto aqui, Colossenses 2, verso 2. Ele fala assim, ó: combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecido em toda a plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então os irmãos conheciam os mistérios de Deus, conheciam a Cristo. Eram os irmãos que tinham todo o conhecimento. E esse conhecimento era um conhecimento também não só intelectual, mas um conhecimento experimentado. O Cristo era experimentado na vida prática dos irmãos. Por isso que Paulo louva, de certa forma, Paulo louva os irmãos. Né? Estão certos que os irmãos são cheios de toda a bondade, de todo o conhecimento. E não só isso. E ele fala assim, ó: podendo admoestar uns aos outros. Por isso que uma coisa puxa a outra, irmão. Sem a palavra não há aconselhamento. Amém. O aconselhamento que damos é de acordo com as Escrituras. O aconselhamento sem base nas Escrituras, o mundo tem uma sabedoria do mundo. A sabedoria que conhecemos é Cristo. Então a base para nós admoestarmos uns aos outros é a palavra de Deus. Por isso que a palavra esteja cheio de todo o conhecimento. Então agora uma igreja madura, uns admoestam outros. Esse admoestar, ele usa um termo aqui grego que é conhecimento noutal, que carrega a ideia de aconselhar, colocar de pé, colocar no lugar. Então agora nós temos a responsabilidade de aconselharmos uns aos outros. Uma igreja madura, irmãos, o aconselhamento ele é mútuo. Ele é mútuo, aconselhar uns aos outros. Colocar de pé, colocar no lugar. Como o exemplo de Caim, né? Quando o Senhor perguntou: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Sim. Somos cuidador um dos outros, irmãos. Agora, esse aconselhamento é de acordo com as Escrituras. É de acordo com os oráculos de Deus. Não é da nossa mente, não é da nossa prática de vida. Não é um aconselhamento de acordo com filosofias mundanas, mas é a palavra de Deus. Por isso que a palavra precisa habitar ricamente em nós. Que é essa palavra habitando, nós vamos poder admoestar uns aos outros em amor. Se viermos o nosso irmão caminhar em algum caminho tortuoso, a palavra de Deus é a nossa bússola. O que Davi fala no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então é a palavra que vai nos colocar no caminho, irmãos. É a palavra de Deus. Não é o conhecimento de vida, irmãos. O conhecimento de vida o mundo tem. Mas eles não têm a verdadeira sabedoria, que é Cristo. Então, quando nós falamos, o nosso aconselhamento é de acordo com as Escrituras. É de acordo com a palavra de Deus. Se não há Escritura, se não há a palavra de Deus, então não há aconselhamento, irmão. O que há é uma sabedoria do mundo, uma sabedoria mundana. A Escritura fala que o mundo tem uma sabedoria, mas é terrena e diabólica. Porque não está falando aqui de certo e de errado. Está falando da vontade de Deus, dos mistérios de Deus. E os mistérios de Deus são conhecidos através da palavra. É ela que é a nossa bússola. Por isso que devemos admoestar uns aos outros em amor.
admoestar é colocar de pé, é chamar para perto. Animar com palavras, exortar. Por isso que devemos ter a palavra para ajudarmos uns aos outros, porque a caminhada é longa, irmãos. A caminhada é longa. E aí nós vamos precisar dos nossos irmãos, uma hora nos colocando nos ombros, outras horas os irmãos vão ser os nossos olhos, nos colocando de novo no caminho, que às vezes somos vacilantes, e aí os nossos irmãos são o nosso guarda. Mas para isso a palavra tem que estar habitando em nós, irmão. Se não tivermos a palavra, o nosso conselho vai ser de acordo com aquilo que achamos. Vai ser de acordo com aquilo que achamos que é certo ou que é errado. E o certo e o errado é o conselho que o mundo dá. Nós não estamos falando de certo ou de errado, mas estamos falando da vontade de Deus. E a vontade de Deus é conhecida através das Escrituras. Por isso que, quando Paulo fala isso da igreja de Roma, você vê que são os irmãos maduros. É uma igreja madura. Porque os irmãos eram cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, e não só isso, havia maturidade para demonstrar uns aos outros. Muitas das vezes os irmãos vêm nos colocar no caminho e a gente acha que o irmão está querendo se meter na nossa vida, né? Às vezes rejeitamos o conselho de Deus para nós quando não ouvimos nossos irmãos. O conselho de Deus para nós, irmãos, está através dos nossos irmãos. Por isso que precisamos ter o nosso espírito, sabe, apercebido para ouvir a voz do Senhor quando o Senhor falar. Porque os nossos irmãos são nossos guardas. O Senhor usa os irmãos para nos guardar, irmãos. Porque muitas das vezes nós erramos o caminho. Mas o Senhor usa os nossos irmãos, sabe, para nos guardar, para nos trazer de volta, para nos colocar de pé. E assim nós caminharmos novamente, sabe? Por isso que precisamos um dos outros, irmãos. Precisamos ter essa prática de admoestar uns aos outros em amor, irmãos. É com amor. Porque hoje eu estou admoestando, amanhã eu posso ser admoestado. É uns aos outros. Então é sempre com um olhar de misericórdia, de compaixão, de bondade. Para que, sabe, possamos caminhar, sabe, juntos essa caminhada. Ninguém vai conseguir completar a carreira sozinho, irmãos. Essa carreira é corrida junto. Uma hora o irmão vai me colocar no ombro, outra hora eu vou colocar ele. Mas ninguém fica para trás. Embora vamos reinar a salvação individual, mas até que todos cheguemos. Então hoje estamos numa caminhada. A nossa corrida é aquela corrida de obstáculo, mas com revezamento. Hoje eu dou um tiro, eu passo o bastão, amanhã é outro, e aí juntos nós vamos concluindo a carreira, um guardando o outro, e chegarmos até a plenitude de Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja madura, a sermos irmãos maduros, que aceita a admoestação, que aceita o conselho, que reconhece que o conselho é algo de Deus para nós. Não é intromissão, irmãos. Quando achamos que o conselho de Deus é intromissão, precisamos rever o nosso caminho, porque há uma carnalidade em nós. Mas que o Senhor nos ajude. Vamos avançar para o próximo verso. Romanos 15. Ele fala o verso 15 assim, ó: mas, irmãos, em parte vos escrevi ousadamente, como para trazer outra vez isto à memória. O que é isto que Paulo está falando? É tudo que ele falou até do capítulo 1,
até o capítulo 11, até o 14, Paulo falou da depravação dos judeus e dos gentios. Paulo falou da justificação da fé em Cristo Jesus. Paulo falou da nossa união com Cristo, dos efeitos disso, da libertação do pecado, da libertação da lei, habitação do Espírito Santo, o papel de Israel na redenção e as partes práticas que é do 12 até o 14. É isso que Paulo está trazendo à memória. É isso que Paulo está refrescando a memória dos irmãos. Não é que os irmãos não conheciam, mas Paulo está trazendo outra vez à memória isso. E quando Paulo fala ousadamente aos irmãos, porque quando ele vai falar mais aqui abaixo, a igreja, os irmãos de Roma estavam dentro da jurisdição do serviço de Paulo. Porque Paulo fora enviado ao serviço aos gentios. E a igreja de Roma estava fora de Jerusalém, da Judéia, que era onde era o serviço para os judeus. Então Paulo fala ousadamente com autoridade porque foi dado a ele pelo Espírito essa autoridade. Então Paulo fala ousadamente no Senhor, porque esse é o serviço que o Senhor deu a ele. Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. A igreja de Roma era uma igreja composta de gentios, estava fora, tudo que estava fora ali da circunvisão de Jerusalém, da Judéia, era considerado como gentil. Então Paulo está falando com autoridade porque foi dado a ele. Então Paulo está fazendo, ele fala ousadamente porque o Senhor deu esse serviço para ele. E ele fala: irmãos, em parte vos escrevi ousadamente para trazer a memória, para trazer outra vez isto à memória, pela graça de Deus que me foi dada. Então Paulo reconhece que ele é um apóstolo aos gentios pela graça de Deus. Não era na força, não era na sua autoridade, mas era a graça de Deus. E Paulo tinha muita consciência disso. Tinha muita consciência da graça de Deus na vida dele. Por isso que ele fala da questão da graça de Deus. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15. Verso 9 e 10. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, a graça de novo, irmão. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou. E a sua graça comigo não foi vão, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo faz memória dessa graça novamente, porque não era Paulo. Tudo que Paulo fez pela graça de Deus. Não era Paulo, era a graça de Deus por meio de Paulo. Então Paulo tinha essa consciência. Sou o que sou pela graça de Deus. Por isso que Paulo aqui está começando a mostrar quem era Paulo para a igreja de Roma, porque os irmãos de Roma não conheciam Paulo. Certamente ouviram falar de Paulo, mas Paulo ainda não havia tido com os irmãos. Provavelmente Paulo, quando escreve a carta de Roma aqui, Paulo está saindo de Coríntio, indo para Jerusalém. Paulo estava no porto de Coríntio escrevendo a carta aos romanos, indo para Jerusalém com o donativo se eu não me engano, dos irmãos da Judéia, com oferta para Jerusalém, porque Jerusalém estava passando por uma perseguição muito grande. Então Paulo não estava em Roma. Paulo estava saindo, estava num porto, indo para Jerusalém. Paulo ainda não havia conhecido os irmãos de Roma. Por isso que Paulo precisa, como Paulo está pedindo ajuda, então Paulo precisa mostrar que não é para seu benefício próprio. É para a propagação do Evangelho.
Por isso que Paulo fala, pela graça de Deus em mim. E aqui Paulo falou que ele trabalhei muito mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Precisamos ter essa consciência, irmãos, de que tudo que, por maior que seja a obra que o Senhor esteja fazendo através de nós, é por meio da graça. Não é porque temos um intelecto bom, não é porque tem uma memória boa, é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. A honra e a glória é toda dele, não nossa. O Senhor, nós somos canais da sua graça. Somos dispenseiro da graça de Deus. É o Senhor que nos usa pela sua misericórdia, irmãos. Quando somos usados por Deus, é a misericórdia de Deus. Não é porque somos bons, não é porque eu tenho um intelecto apurado, não. É a misericórdia de Deus. É por isso que somos usados. Não tem nada a ver conosco. Por isso que eu falo, não eu, mas a graça de Deus em mim. E olha que humanamente, Paulo poderia se gloriar de quem ele era. Mas ele também vai falar que ele julgou tudo por esterco, pelo sublime conhecimento de Deus. Então tudo que o Paulo era, tudo que ele conquistou, até aqui Paulo jogou por esterco. E às vezes nós, porque temos uma faculdade, falamos um pouquinho melhor, achamos que somos melhores que alguém. Tudo que temos, irmãos, tudo que somos precisa passar pela cruz. Se não passar pela cruz, não serve para a edificação da casa de Deus. Você pode ter 10 faculdades, você pode falar quantas línguas você quiser falar. Se não passar pela cruz, não está aprovado para a edificação da casa de Deus. Tudo que temos humanamente precisa passar pela cruz. Só então pode ser usado na edificação de Deus. Por isso que Paulo precisou julgar tudo por esterco. Se você olhar a linhagem de Paulo, Paulo era hebreu dos hebreus. Paulo, da sua geração, talvez fosse um dos homens mais intelectuais da sua geração. Mas nada disso fez dele o que ele foi. Foi a graça de Deus. Não é porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, não é porque ele era de uma linhagem muito fariseu do fariseu, não foi nada disso. Porque ele teve que julgar tudo por esterco. Esterco, como os irmãos conhecem, na palavra chula, fezes. Ele não considerou como nada. Precisa passar pela cruz. Se não passar pela cruz, irmãos, não serve para a edificação da casa de Deus. Posso falar quantas línguas for, posso ser poliglota, posso ter 10 faculdades. Nada disso é o suficiente. O que é suficiente é a graça de Deus. É o aprovar da cruz. Se não passar o que passa pela cruz está aprovado pelo fogo. Não passou pela cruz, irmão. É palha, feno, madeira. Vai ser consumido. Vai virar palha, vai virar nada. Por isso que tudo que fazemos para a glória de Deus. Amém. Nada é para a nossa exaltação. É para a glória de Deus, é para a exaltação dele. Para que o nome dele seja glorificado. Por isso que Paulo fala que ele trabalhou mais do que todos. Obrigado, Cláudio. Por isso, irmãos. E aí o verso 16. Romanos 15, verso 16. Paulo fala assim, a fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios,
no sagrado dever de anunciar o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Talvez esse aqui seja o texto mais rico desse capítulo. Paulo está usando a linguagem sacerdotal para falar do seu ministério da palavra, de anunciar o Evangelho. Quando ele usa essa palavra ser ministro, é uma palavra que é liturgo. O que era liturgo? Era usado antigamente para quem prestava um serviço público. E aí mais na frente foram se usados para o serviço dos levitas e dos sacerdotes, que era um serviço público. Então Paulo está falando que ele era um liturgo de Deus. Ele era um ministro público. E aí ele fala, né? Ministro de Cristo Jesus. Ou seja, que o seu ministério era público. Ele era um liturgo. E aí, como servo liturgo, aí essa palavra é usada muitas das vezes no Novo Testamento justamente para isso, para mostrar que o nosso serviço é um serviço público. O sacerdócio hoje, irmãos, é um sacerdócio da nova aliança, onde todos somos reis e sacerdotes. E o nosso serviço é um serviço público a Deus. Não é mais nosso. Servimos uns aos outros. Nós somos agora os liturgos de Deus, os ministros. Outrora havia um grupo que fazia esse serviço público, mas agora na nova aliança o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Nós ministramos ao Senhor todos os dias, em todo o tempo. Irmãos, a nossa vocação, primeiro, é ser um sacerdote. É ministrar ao Senhor. Os nossos dons e talentos. Não só os nossos dons. Por isso, irmãos, que precisa passar pela cruz. As nossas aptidões pessoais, tudo que temos é para a glória de Deus, é para o serviço da casa de Deus. Os nossos dons, Gabriel cita muito isso, o louvor da Cassiane, meus dons e talentos são para te servir. Os nossos dons espirituais é para servir ao Senhor. Não só isso, os nossos talentos, nossas aptidões também pessoais. Cada um aqui tem um talento. Cada um aqui tem uma aptidão pessoal. Talvez o meu talento como pessoa, o Senhor, no meu serviço, eu trabalho com obra, sou supervisor. Lucas corta cabelo. Marcela é professora, Cláudio motorista. Cada um aqui tem um talento pessoal, irmão. E os nossos talentos é para também glorificar ao Senhor. É para servir a Ele. Por isso que precisa passar pela cruz. E aí, então agora sirvamos ao Senhor. Publicamente. Eu não sei fazer nada, eu sei fazer um bolo, eu sei cozinhar bem. Então eu cozinho, quando eu cozinho para os irmãos, eu cozinho para a glória de Deus. Porque eu estou ofertando o meu talento quando eu sirvo aos irmãos, eu sirvo ao Senhor, irmãos. Quando servimos aos irmãos, sirvamos ao Senhor. Não é só com nossos dons, é os nossos talentos também. É para servir ao Senhor, e servir ao Senhor é servir aos irmãos. Os nossos talentos não é para guardar para nós, irmãos, ou para eu ganhar dinheiro, para eu ficar rico. Mas é primeiramente para glorificar o nome do Senhor. Primeiramente servir na casa de Deus. Oferecer ao Senhor. Como sacrifício agradável a Deus. Quando servimos aos irmãos, aquela comidinha que a irmã faz, a irmã não deprecia esse serviço. Faça com amor. Faça o melhor que você puder fazer, porque fazemos
para o Senhor. Servimos para a glória de Deus, seja em qualquer serviço, irmão. O nosso dom é para a glória de Deus. E os nossos talentos também. Por isso que quando falamos que a igreja é rica, a igreja tem tudo, irmãos. A igreja tem advogado, a igreja tem juiz, a igreja tem gari, a igreja tem professora, tem engenheiro, tem médico. A igreja tem tudo. Agora precisamos ter a consciência que tudo que temos é para o serviço dos santos. É para a glória de Deus. Se não, irmãos, os nossos dons, talvez a gente use os dons, mas os nossos talentos nós guardamos. Mas o Senhor quer usar os nossos dons e talentos para servir a Ele. Não só os nossos dons, mas os nossos talentos, nossas aptidões pessoais, que o Senhor deu a cada um. Cada um de nós temos um talento. Então não menospreze aquilo que o Senhor te deu. Sirva-o com alegria, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Seja qual for. Se o teu serviço, se o Senhor te deu um talento de fazer um cafezinho bem feito, faça para a glória de... Não menospreze. Gabriel fala muito isso. Não menospreze os pequenos começos. Sirva com alegria, porque servimos ao Senhor. Amém. Por isso que Paulo ele está usando aqui uma linguagem sacerdotal. Nosso serviço público. Liturgos de Deus. Por isso que agora temos um serviço, quando estamos aqui, irmãos, é um serviço público. Há vários serviços. Quando nos reunimos, ao serviço do irmão que toca, ao serviço do irmão que arruma a cadeira. Tudo é para a glória de Deus. Aquele irmão que é mais detalhista, que, está faltando isso. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para que chegue ao Senhor como oferta agradável. Para que o Senhor receba como louvor da sua glória. Se nós não temos se essa não for a nossa consciência, irmãos, nós vamos achar que talvez só os nossos dons e os nossos talentos nós vamos enterrar. Que vamos menosprezar ou vamos colocar preço e nós não vamos servir. Agora que o Senhor alargue o nosso coração. Amém. Não só, eu estou abrangendo aqui porque Paulo pegou o serviço dele, mas isso serve para todos os serviços. É uma oferta agradável a Deus. Oferecemos a Ele, irmãos. É para o louvor da sua glória. A maionese que as irmãs fizeram no domingo, quem fez a maionese, foi para o louvor da glória de Deus. Os irmãos se alimentaram. A farofa, os irmãos que ficaram no churrasco. Os irmãos que arrumaram. É tudo para a glória de Deus. É tudo para que suba ao Senhor como oferta agradável, que Ele receba como oferta agradável. Vamos ler aqui uns textos aqui, irmãos. Filipenses 2,17.
Ela fala assim, ó, ainda que seja oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, estou alegre por me regozijar com todos vós. Sacrifício de libação. Novamente, do serviço ele está usando a palavra liturgos. O serviço público da vossa fé. O ministério público da vossa fé. Vou ler 1 Timóteo 2,5. Assim, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que a si mesmo se deu um resgate de todos para servir de testemunho ao seu tempo. Ele está falando aqui agora desse sacerdócio da nova aliança, que não tem mais mediador. Antigamente tinha um grupo que mediava. Agora todos, é um sacerdócio público, um sacerdócio de todos. Todos somos reis e sacerdotes. E como sacerdote oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Diariamente. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor alargue o nosso coração para entendermos que aquilo que temos é para a glória de Deus. Amém. Quando servimos para a glória de Deus. Não veja os irmãos, veja o Senhor. Se lembra de Paulo, quando Paulo perseguiu os irmãos? Quando o Senhor apareceu para Paulo, o que Paulo falou? O que o Senhor falou, Paulo? Saulo, por que me persegues? Paulo perseguia os irmãos, mas Cristo estava nos irmãos. Então, quando nós servimos aos irmãos, servimos também ao Senhor. Não é os irmãos, é o Senhor. E se é o Senhor, irmãos, devemos oferecer o nosso melhor, porque Ele é digno. A menos que você ache que Ele não seja digno. Aí você ofereça qualquer coisa. Qualquer coisa é fogo estranho. Antigamente, quando se oferecia fogo estranho, era consumido. Mas o Senhor é digno, irmãos, de que ofereçamos a Ele aquilo que é de melhor. No sentido de derramarmos a Ele. Se derramar aos seus pés. Então, sirva com alegria. Os seus dons, ministre com alegria. Para que chegue ao Senhor como oferta agradável. Que o Senhor se agrade do nosso serviço, irmão. Amém. Que o Senhor se agrade dos nossos dons. Que chegue a Ele como oferta agradável às suas narinas. Vamos voltar para Romanos 15. O verso 16, né? O sagrado, a fim de ser ministro liturgo de Deus, de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado dever de anunciar o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta do gentil. Paulo está colocando aqui o serviço dele de anunciar o evangelho como algo sagrado, como algo que o Senhor separou e que ele apresente o gentil como oferta agradável a Deus. Paulo, alguns irmãos entendem que quando ele está falando disso aqui, ele está falando que a salvação dos gentios, né, por meio do anúncio do evangelho, é essa oferta agradável a Deus. O ministério de Paulo de anunciar o evangelho. Porque Paulo anunciou o evangelho e quando esse anúncio dos gentios, a salvação dos gentios chega como oferta agradável às narinas do Senhor. Paulo cumprindo cabalmente o seu ministério, aquilo que o Senhor o separou para fazer. Por isso que ele não poupou esforços, irmãos. Paulo não poupou esforços. Como lemos aqui, ele falou que ele trabalhou mais do que todos. Paulo, acho que alguns historiadores falam que 15 anos da vida de Paulo percorreu 1.400.000 quilômetros quadrados.
se equivale mais do que o tamanho do Brasil hoje. Isso, irmãos. Hoje é fácil falar isso. Hoje a gente tem avião, tem carro. Na época de Paulo era de cavalo, a pé, de navio. Paulo abriu mão da sua própria vida, irmãos. Muitas das vezes foi esbofeteado, por 2 ou 3 vezes foi espancado quase até a morte. Lucas, o médico que cuidou dele, né, como ele falou, todos me abandonaram, menos Lucas. Foi espancado, melhorou, estava Paulo lá pregando de novo. Estava Paulo lá anunciando o evangelho de novo, porque ele entendeu que aquilo era o chamado dele, irmãos. Então ele abriu mão da sua própria vida. Foi espancado quase até a morte. Cuidou das feridas. Talvez fosse outro, eu ia falar, não, vou parar, vou dar um tempo. Tava Paulo lá na praça anunciando o evangelho de novo. O pessoal ia falar, rapaz, esse rapaz não para. Mas porque ele sabia da comissão que tinha dado, o que o Senhor tinha dado a ele. E ele sabia que isso era mais importante do que a sua própria vida. Então foi espancado, passou fome, foi preso. Por isso que ele fala no final da sua carreira, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Por isso que ele falou no Coríntios 15, né? Não eu, que eu tenha trabalhado muito mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo abriu mão da sua própria vida, irmãos. A vida de Paulo foi anunciar o Evangelho, foi anunciar Cristo. Por isso que ele fala que ele jogou tudo por esterco. Nada mais tinha valor para ele, a não ser cumprir o seu ministério. Ele tinha um objetivo. Por isso que ele está fazendo a carta aqui para Roma. Porque o objetivo de Paulo é chegar à Espanha. Então ele precisa mostrar para os irmãos a importância desse anúncio do Evangelho. Primeiro o Evangelho que ele anuncia, a obra que Cristo fez por meio dele, para a igreja então poder entender o seu comissionamento, poder cooperar com o ministério de Paulo. Por isso que ele começa a dar esse relato aqui do seu ministério, do seu chamamento, da sua vocação. Paulo está mostrando para os irmãos que a importância do anúncio do Evangelho. E que os irmãos não estão sozinhos, porque possivelmente, talvez, se os irmãos não saíssem de Roma, poderiam achar que de Jerusalém só tinha a igreja de Roma, que era composta de judeus e gentios, que não estava dentro de Jerusalém, dentro da Judéia. Mas Paulo vai mostrar aqui que tem muitos outros irmãos. O Evangelho estava sendo anunciado aos gentios por meio de Paulo. Aí ele fala assim, ó, verso 17. Por isso que ele fala aí, ó, de sorte que tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas que pertencem a Deus. Paulo está mostrando um relato de que agora há várias outras igrejas, que eles não estão sozinhos, que o Evangelho foi estendido aos gentios, que a graça foi estendida aos gentios. E Paulo está anunciando, pregando o Evangelho. O Evangelho está sendo propagado. Como o Senhor fala, como o Espírito fala lá em Jerusalém, né? Não só em Jerusalém, nem em Samaria, mas até os confins da terra. O Evangelho não era para ficar represado ali em Jerusalém e Samaria. Era para ser expandido. E Paulo está sendo o precursor dessa obra de expansão do Evangelho. Paulo abriu mão da sua vida.
Ele abriu mão da sua própria vida. A vida de Paulo foi cumprir o seu ministério. Fielmente. Por isso que ele fala, né? De sorte que tenho motivo de gloriar-me em Cristo. Por isso que ele fala, não eu, mas a graça de Deus em mim. A Bíblia tem o sentido de gloriar negativo, que é quando nós nos gloriamos, nos apropriamos daquilo que Deus fez por meio de nós. Mas Paulo está mostrando aqui que o que Deus fez por intermédio dele, ele não teve nada com isso. Que foi a graça de Deus nele. De sorte que tenho motivo de me gloriar, em Cristo Jesus, nas coisas que pertencem a Deus. Como o texto que lemos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Novamente Paulo está mostrando a igreja de Roma, né? Paulo está mostrando o seu serviço, mostrando tudo que o Senhor fez e está fazendo por intermédio de Paulo, do Espírito na vida de Paulo. É 1 Coríntios 9, 16. Perdão, irmãos. Fala assim, contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então Paulo tinha consciência da sua comissão. Então quando ele anunciava o Evangelho, ele estava cumprindo o seu ministério. Por isso que ele fala que ele não tinha nada com o que se gloriar. Paulo está mostrando aqui aos irmãos de Roma tudo que o Senhor fez por intermédio do anúncio do Evangelho. Por isso que Paulo vai falar, né? Aquele que se gloria, para me gloriar alguma coisa, eu me glorio nas minhas fraquezas. Nós a gente pode pegar esse texto aqui e começar a querer se gloriar, mostrar que somos alguma coisa. Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. É a graça de Deus que nos dá a condição de fazer alguma coisa. Tudo que fazemos pela graça de Deus. É porque o Senhor é misericordioso, irmão. Não é porque nós somos bons. Se temos essa consciência, então não há espaço para se gloriar. A nossa glória é a glorificação de Deus. É a exaltação do seu nome. Essa é a nossa maior glória. Que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a nossa maior glória, irmãos. Aquele que busca a glória para si está reprovado. A nossa glória é glorificar o nome de Deus, não glorificar a nós mesmos. Esteja eu e os irmãos fazendo o serviço que estiver fazendo, seja a maior obra que for. Essa obra é obra do Espírito. Nós somos canais. A honra e glória é de Deus. Nós somos o vaso na mão do olheiro e o tesouro está dentro do vaso de barro. O vaso é de barro, irmão. Não tem beleza nenhuma. O tesouro está dentro do vaso. O nosso tesouro é Cristo. E é para a glória da glória dele que servimos. É para a glória dele que nos movemos. Tenha o serviço que estejamos fazendo, irmão. Seja ele muito grande ou pequeno, a finalidade é a mesma. O nome do Senhor ser glorificado. Não há outra finalidade. Se tem outra finalidade para buscar glória para si, estamos reprovados, irmãos. O nosso galardão vamos ganhar aquele em terra. Mas o galardão que queremos é naquele dia. Ouvir do Senhor, vinde, entrar no gozo do teu Senhor. Que o Senhor nos dê um espírito humilde. Que o Senhor tire do nosso coração toda soberba, todo espírito altivo. Que o nosso coração esteja um coração derramado aos pés do Senhor. De reconhecer que nada temos.
Tudo é dele, por ele e para ele. E aí vamos guardar o nosso coração, irmão, de se encher contra o Senhor. Foi isso que aconteceu com Lúcifer, lá atrás. Por multiplicar as suas obras, viu que tinha muito poder e se achou igual, quis se achar igual ao Altíssimo. Por isso que, como diz aquele livro, né? A humildade é a beleza da santidade. O Senhor nos deu um espírito humilde de reconhecer o Senhor, de reconhecer que nada somos, que Cristo é tudo, que nós somos um vaso na mão do oleiro, nós somos usados por misericórdia, para que Ele seja glorificado. Não louvor nosso. Vamos avançar mais um pouquinho, irmãos, para me finalizar, para dar tempo dos irmãos também comentarem um pouco, senão só eu falo. Romanos 15, verso 18. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Novamente, Paulo está falando aqui da questão da pregação do anúncio do Evangelho e a obediência dos gentios, né, de receberem as boas novas de Deus. O que houve com Israel, que rejeitou, os gentios aceitaram as boas novas de Deus. Por isso que João fala, né? Todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém. E eles receberam as boas novas de bom grado. Então foram enxertados na videira, como nós comentamos outrora no capítulo 11, 10 e 11. E Paulo está falando aqui justamente isso. Eles receberam as boas novas do Evangelho. Por palavras e por obras, eles abriram mão dos seus deuses pagãos e se converteram a Cristo. É isso que Paulo está falando. Verso 19. Pelo poder de sinais, prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que, desde Jerusalém até o redor de Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Novamente, quando ele fala de poder, de sinais e prodígios, poder, irmãos, os sinais e os prodígios é para testemunho da palavra de Deus. Não é para salvação. Os sinais, irmãos, os prodígios e sinais não é para salvação. É um testemunho de que o que está sendo falado, o Senhor está aprovando. Então o Senhor dá sinais e prodígios testemunhando do seu poder, de que Ele pode, de quem Ele é. Por isso dos sinais e prodígios. Os sinais, irmãos, não é para o povo crer, não. Que o Senhor curou, expulsou demônio, mesmo assim os seus o rejeitaram. Mas os sinais que Paulo fez, por intermédio do Espírito, era testemunho do Espírito daquilo que Paulo vinha falando. Era um testemunho de que o Senhor era com Paulo. Por isso que o lenço de Paulo curava, a ressurreição daquele moço que caiu na janela, né? Paulo fez uma pregação longa, o camarada caiu lá, morreu. Paulo, Eutico. Isso são sinais e prodígios que o Senhor fazia, que o Espírito fazia por intermédio de Paulo, dando testemunho de que o Senhor era com ele, dando testemunho de que o Deus de Paulo era um Deus forte. Não era para salvação, que os sinais não é para ser salvo, é para testemunho, é endossar daquilo que está sendo falado. Aí ele vai usar, né? Pelo poder e sinais de prodígios, por meio do Espírito Santo. Porque por mais que a palavra de Paulo fosse uma palavra ousada, é só o Espírito que tem o poder de convencer o homem
da justiça, do juízo e do pecado. A palavra de Paulo, endossada pelo Espírito, convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E aí Paulo fala, né? De modo que, desde Jerusalém até o Ilírico tenho pregado o Evangelho. Irmão, é muita raça de quilômetro. Quando você analisa aqui, os irmãos falam que isso foi aproximadamente em 15 anos. Eu tenho 38. Talvez se fosse a minha vida desde pequeno até agora, talvez eu não tivesse cumprido caminhado isso tudo. Na época de Paulo, irmão, era a pé, era a cavalo, a navio. Hoje nós temos a facilidade de avião, automóvel. Por isso que Paulo, por isso quando falamos que abriu mão da sua vida. Ele viveu para anunciar a Cristo entre os gentios. Essa foi a comissão da vida de Paulo. Por isso que no final Paulo fala: combati o bom combate. Guardei a carreira, completei a fé. A mim está reservada a coroa, não só a mim, mas para todos o quanto amam o Senhor. Paulo, irmãos, depois os irmãos vêm, eu tinha separado o mapa, mas eu esqueci em casa. Até imprimi ele na empresa um pouco maior. Mas se vocês pegarem as viagens de Paulo visitou aproximadamente 20 cidades. 27. Espalhadas assim. De uma ponta a outra do mapa. De Jerusalém até o Ilírico. Ilírico ele já está falando ali da antiga Iugoslávia. Ele foi até essa parte aí. Ilírico estava situada mais ou menos ali. Paulo saiu de Jerusalém. Se você pegar no mapa, tem Iugoslávia de barco, andando a cavalo, pegou chuva, pegou tempestade, passou fome. Por isso que ele fala: sei ter fartura e sei ter escassez. Tudo isso pregando o Evangelho, anunciando a Cristo. Essa foi a motivação de Paulo. Cristo ser anunciado. Por isso que Paulo dá esse relato para os irmãos, né? De que não havia só Roma dentre os gentios. Havia Macedônia, havia outras igrejas gentias que tinham recebido a palavra. Como aquele profeta, né, que achou, talvez os irmãos de Roma achassem que eles eram os únicos, né? Aquele profeta: não, Senhor, só tem eu. O Senhor falou: não, tem mais 7.000. O Senhor estava propagando o seu Evangelho. E Paulo está mostrando aqui para os irmãos de Roma a importância do anúncio do Evangelho e a importância da cooperação para a obra. A importância da cooperação para a obra. Por isso que a igreja ela coopera também para o avanço do Evangelho. Coopera para a obra. Nossas ofertas, irmãos, não é só para as necessidades dos santos, não. É para o anúncio, é para a proclamação do Evangelho. Para enviar os irmãos. Aqueles que têm essa disponibilidade de abrir mão, de viajar e ter um coração de ir, a igreja coopera para a propagação do Evangelho, aqui e fora. E é isso que Paulo está trazendo à consciência aos irmãos de Roma, embora ele não estivesse pessoalmente lá, mandando, escrevendo por carta. Como uma carta, né, tem início, meio e fim. Paulo aqui já está no fim da sua carta. E aí Paulo está dando esse relato para os irmãos. Verso 20. De maneira esforcei-me por anunciar o Evangelho, onde Cristo não fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por esse texto aqui, irmãos, que os irmãos
os irmãos eruditos afirmam que nenhum apóstolo fundou a igreja de Roma. Não havia passado nenhum apóstolo aqui em Roma. Porque se houvesse passado algum apóstolo, provavelmente Paulo não passaria por aqui, não mandaria essa carta. Porque primeiro que Paulo não edificava sobre outro fundamento, respeitando a atuação dos outros apóstolos. A Igreja Católica fala que a Igreja de Roma foi fundada por Pedro. Mas não foi Pedro. E nem foi Paulo. Foram os irmãos de Roma, que moravam em Roma, que fundaram a Igreja de Roma. E Paulo lançou o fundamento apostólico. O que Paulo está fazendo aqui é lançando o fundamento apostólico para a Igreja de Roma. Mas não foi ele que anunciou o Evangelho. Foram os irmãos que creram no Pentecoste. Então não foi, foi Pedro? Não, Pedro nem passou lá. Até porque não estava na jurisdição de Pedro. Porque Paulo é que fora separado para os gentios. E a igreja de Roma estava fora. Gentil é o que estava fora de Jerusalém e da Judéia ali. Tudo que estava fora dessa região era considerado gentil. E Roma já estava lá na Europa, estava lá em cima do mapa, longe pra caramba. Então a igreja de Roma foi fundada pelo Espírito, na vida dos irmãos de Roma. E Paulo lançou o fundamento como apóstolo. Paulo lançou só o fundamento. Por isso que Paulo fala isso aí. Antes, como está escrito, aquele quem foi anunciado o verão, e os que não foram anunciados ouvirão e entenderão. Paulo está falando aqui dos gentios, né? Do anúncio do Evangelho. E aí do verso 22 em diante, Paulo começa uma outra retórica da carta, que vai ficar para a próxima vez, para a próxima reunião, para nós não misturarmos os assuntos. E precisamos compreender, né, irmãos? Primeiro, essa questão, como foi falado aqui, do nosso serviço sacerdotal. Nós somos liturgos de Deus. Nosso ministério público. E que na nova aliança, como o Cláudio também tem bem falado, nós somos reis e sacerdotes. Então agora ministramos diante do Senhor nossos dons e talentos. Servimos a Ele, para que o nome dele seja glorificado, para que o Senhor receba como oferta agradável. Não é para a gente enterrar os nossos talentos e os nossos dons, mas é para servir ao Senhor. Para isso que fomos chamados, irmãos, para servir a Ele. Um sacerdote que não serve, ele não presta culto a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor alargue o nosso coração, que sejamos uma igreja como a igreja de Roma, cheia de bondade, cheia de todo conhecimento e apta para admoestar uns aos outros. Por meio da palavra, irmãos. Por isso que a gente toca bastante nessa questão da importância da palavra, de se conhecer a palavra. Bondade, novamente falando, não é a bondade de você ser uma pessoa bondosa, de ajudar o necessitado tão somente, mas é um fruto do Espírito, é o trabalhar do Espírito na nossa vida. Cheio do conhecimento de Deus. Não só o conhecimento teórico, como o Clécio fazia aquele desenhozinho, né? Uma bolinha, maior cabeção e as perninhas fininhas. Mas experimentamos o Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Sejamos um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude.